Só a minha câmera está ligada? Ou eu não estou conseguindo ver os demais participantes? Oi, Eliane, tudo bem? Vocês estão me Oi? ouvindo? É o Jamerson que está com problema, só ele, né? Não sei, eu não consegui ouvir a voz de ninguém até agora, só a sua. É porque, na verdade, os outros, o Daniel, a Fernanda, eles entraram só como ouvintes, eles estão com o microfone desativado. Ah, sim. Agora, o Gemerson, ele está com o microfone ativado, Gemerson. Você deve estar com algum problema no microfone, né? É, ele está conseguindo ouvir, só não está É. conseguindo falar, ele colocou aqui. Você já entrou e saiu, Gemerson? É pelo menos do áudio aí? Mesmo assim não deu? Você está usando um fone de ouvido, alguma coisa? Não, né? Você não tem possibilidade de ter um. Não sei se está no celular ou não, você tem possibilidade de estar no fone de ouvido, mas aí o que, que você vai ter que fazer? Quando você habilitar e desabilitar, você vai ter que escolher lá. Provavelmente você está com dois drives aí duas de entrada de áudio, e aí você vai ter que escolher uma. Quando você entra e sai, aí ele vai te dar uma opção para escolher. Aí você, não sei se você já mudou. Aí tenta mudar aí. Às vezes está fone de ouvido, microfone, aí dá uma olhada aí.
Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Boa noite. É porque eu tava clicando em várias opções aqui, não estava dando certo. Quanto à questão de apresentar, o que está aparecendo aqui para mim é que eu devo ser um apresentador para compartilhar a tela. Então, a gente não vai conseguir exibir slides. Ou você conseguiu, Helene? Eu consegui. Eu fiz o Você teste clicou há em, pouco e consegui. você clicou em qual ícone? No íconezinho que está do lado da câmera. Então, mas ele aqui para mim fica travado, ele fica com uma bolinha vermelha cortada e está escrito: você deve ser um apresentador para compartilhar sua tela. Pior que eu não entendo nada dessa plataforma. Se fosse Isso, não, Maria, quem está gerindo a plataforma tem que autorizar. Ah, tá. Então deve ser isso. Ainda não foi autorizado. Então, Eliane, se você quiser começar, porque como você já está com acesso a compartilhar sua tela. Eu posso começar, eu só queria saber qual é o tempo que a gente tem. Não sei se a Maria Antônia vai responder, mas a gente tem um teto. Na verdade, tem uma conferência que vai começar às 19 horas. E aí Isso. é o teto, se vocês quiserem, né, fazer uma divisão aí que dê tempo da gente comentar. Tá faltando um. Quem que é o outro? A colega que está faltando é a Eliane, da UFG. Ela me mandou uma mensagem dizendo que vai atrasar 15 minutos. Então, ela já deve estar entrando, né? Porque já vai dar 6h15. Eu posso começar e a gente marca o quê? 10 minutos para ter tempo de ter um debate ou não tem debate? Eu não sei como funciona a conversa. Acho que se tiver tempo, a gente debate. Acho que a gente poderia colocar 10 minutos de apresentação para cada um de nós, que daria 30 minutos, aí ficaria os outros 19, 20 minutos para debate. O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Então, vou começar tentando aqui colocar minha tela, tá bom? Pode ser? Sim. Infelizmente, também não estou conseguindo. Consegui no teste, não consegui agora. Espera aí, só um minutinho. Alguém sabe me ajudar? E aqui aparece assim, eu consegui no teste, não estou conseguindo agora. O ícone está funcionando para você aí? Tá, aparece janela, mas não aparece a minha apresentação que está aberta aqui no computador. Não. Aí se você clicar onde compartilhar a tela, se der certo aí, o que aparecer no seu computador aparece para a gente. Eu acho que é o mais prático aí. Só que você está usando o PowerPoint, é? É. Só que aí nesse caso você tem que projetar o PowerPoint para você para dar certo, mas acho que você não fez ainda. A Maria Antônia pode me ajudar aí? Espera aí, se vou projetar você para está mim. habilitada, né? Aí pode compartilhar aí. Você tem que escolher a tela. Ele vai aparecer lá para você, né? Uma janela ou tela, coloca lá tela cheia e clica em cima para selecionar o que você quer compartilhar. Quando aparecer uma janelinha para você. Apareceu só está aparecendo a tela do meu computador, não está aparecendo a apresentação. Justamente. Aí você vai colocar na tela, a gente vai ver espelhado, tudo bem. Isso, perfeito. Agora você vai normalmente apresentar o PowerPoint, você não vai ver mais a gente, infelizmente, mas a gente vai estar te vendo. Assim, ver o que você está vendo aí na tela. Não, porque, na verdade, eu estou compartilhando a minha tela e não o PowerPoint. Perfeito, é porque ela está aberta. Se você abrir o PowerPoint, vai dar certo. A gente vai ver.
Espera aí. Era aquilo mesmo. Ó, eu estou compartilhando a tela. Agora eu abro o PowerPoint, certo? Isso, normalmente. Aí você vai ver Apareceu? em tela cheia. Ah, não. Não apareceu. Ah, porque você selecionou uma aba, né? Provavelmente. Gente, no teste deu certinho. Eu entrei mais cedo para fazer o teste. Não sei o que aconteceu agora. É porque você está uma aba só. Você está compartilhando só uma aba. Você tem que compartilhar a tela inteira. Volta lá e faz o compartilhamento da tela inteira. Eu não me lembro agora as opções. Tela Mas cheia. Isso. Pois é, mas não aparece meu PowerPoint. Aí você vai e tenta abrir de novo para ver se dá certo. Compartilha, vai espelhar para a gente aqui. Não fez isso ainda. Não. Ah, consegui. Peraí. Apareceu? Tá carregando? Sim. Sim. Tá aparecendo a estrutura dos slides, mas dá para a gente ver. Não precisa mudar não, tá bom? Tá. Tá aparecendo a capa, né? Isso. O logo do Congresso. Isso. Eu vou mudar e você me diz se mudou a tela. Mudou? Perfeito, tá mudando. Perfeito. Tá. Então, pessoal, tem aqui 11 slides, mas não se preocupem que eu não vou falar esses 11 slides, não. Eu sei do tempo, que está mais curto ainda, né? Agora, bom, eu sou Eliene, sou aluna do Prof. História da UFG, e eu sou orientanda da professora Sônia, bolsista da FAPEG, e me inscrevi aqui no Congresso para falar um pouco a respeito do meu projeto, né? E como é uma conversa, a gente não precisa, né, detalhar tanto as questões de teoria, né? Eu pretendo falar das dificuldades que eu encontrei, né, da minha proposta de trabalho e dos resultados que eu obtive até aqui. Então, a minha trajetória no Prof. História tem sido uma trajetória muito feliz, apesar de diversos percalços pelo caminho, problemas de saúde familiar e próprios meus também. A gente vai fazer um mestrado, começa, mas a gente tem que lembrar que a vida não para a gente fazer o mestrado, né? Então, a vida vai atropelando e eu não consegui, né, defender a dissertação agora, em fevereiro, mas já estou caminhando para isso, né? Então, essas foram as dificuldades. Mas, no meio do caminho, eu tive mais conquistas, né, do que dificuldades. Pude para participar de diversos congressos, escrevi um artigo, participei de muitos seminários, né, com algumas produções para trabalhos, né, conclusão de trabalhos. Então, tem sido uma trajetória bastante feliz. O meu tema de trabalho, gente, é o anticomunismo nas aulas de história. Inicialmente, foi um tema que me causou um certo receio. Eu já trabalhei com o anticomunismo numa especialização que eu fiz na UNB, e eu trabalhei o anticomunismo no governo JK. E quando eu entrei no Prof. História, eu resolvi levar essa temática para a sala de aula, porque afinal eu sou da turma de 2022, né? A gente estava vindo de um contexto de pandemia e vindo e experimentando, né, um governo extremamente negacionista que, né, o anticomunismo voltou com força total nos anos de governo Bolsonaro. Então eu achei que eu poderia dar continuidade a esse trabalho. Então, eu sempre começo fazendo essa provocação que está aí na telinha. Vocês estão vendo o fantasminha? Sim, sim, estamos vendo. Um espectro da história do Brasil contemporâneo, o espectro do comunismo. Aí, à primeira vista, né, essa frase parece um pouco anacrônica ou desproporcional, né? Hoje em dia, o comunismo ainda assusta, mas nós sabemos que sim, né? E nós sabemos que ele assusta principalmente porque ele é usado estrategicamente
para assustar, né? Para assustar e para manter inalterada o status quo que sempre foi característico da nossa cultura política, né? Da nossa sociedade. Então, o meu objeto de estudo é o imaginário anticomunista e sua influência no ensino e aprendizagem de história do Brasil contemporâneo. Eu gosto sempre de trazer uma imagenzinha, e essas imagens foram retiradas de memes, de rede social, não por acaso, mas porque esse é o universo, né, que os nossos alunos têm se confrontado diariamente nas redes sociais, nos grupos de família, e fica uma questão a ser colocada, né? O que é esse comunismo, né? Por que esse comunismo assusta? E eu pretendo trabalhar isso com os meus alunos, eu pretendo fazer com que eles conheçam o comunismo, para a partir daí eles saberem identificar, né, quando é que o anticomunismo está sendo usado de forma estratégica para amedrontar, pela direita, né? Então, a justificativa do meu trabalho começou em sala de aula mesmo, né? A motivação, né? A justificativa. Uma vez eu levei um livrinho, Manifesto Comunista, para a sala de aula, para me apresentar para os alunos. Levei diversos objetos e, dentre eles, estava o livro. Claro que não foi de forma inocente, né? A gente sabe que nenhuma fonte histórica é inocente. Mas, quando eu mostrei o livro, dentre vários outros objetos, eles se assustaram. E uma aluna gritou: professora, a senhora é comunista? O susto que ela levou logo, né, me levou a ver qual era a imagem que ela tinha de comunismo, né? E eu perguntei para ela. Eu não respondi se eu era ou se eu não era. Eu só falei para ela: o que você acha? Aí ela: professora, eu acho que não, né? Porque comunismo não é uma coisa boa. Eu falei: por que não é uma coisa boa? Ela não sabia responder, né? Aluno de ensino médio. Então, baseada nessas dúvidas, nessas inquietações, o meu trabalho se justifica, né? Na educação básica, na academia, muitos trabalhos se dedicaram a estudar o fenômeno anticomunista no Brasil. Entretanto, na educação básica, né, ou seja, levar isso para a sala de aula, é uma coisa que ainda não foi feita, ou se foi feito, foi muito pouco divulgado, porque eu procurei, né, diversas fontes, inclusive no portal do Prof. História, das dissertações, e eu encontrei 2 dissertações que tratavam do anticomunismo e em situações específicas. Então, eu percebi que é um tema relevante, né, de se tratar em sala de aula. Por que esse imaginário anticomunista interfere no processo de ensino-aprendizagem? Como? Né? Ele interfere? Isso tudo é o que a pesquisa vai buscar, está buscando, né, entender. Então, os principais desafios que eu encontrei no decorrer da elaboração da pesquisa foram, primeiro, quando a gente se propõe a pensar historicamente o anticomunismo, logo vem a questão: você vai fazer apologia ao comunismo, você é comunista, e aí, né, a gente sabe que enfrenta uma série de resistências dentro da própria escola, de familiares. Então, o primeiro desafio é mostrar que pensar historicamente, historicizar o anticomunismo do Brasil, não é fazer apologia ao comunismo, né? Mas reconhecer que existe um imaginário anticomunista, né, que foi criado como uma forma de uma cortina de fumaça, né, com a intenção de esconder a ameaça comunista, né? Com a intenção de esconder diversas conquistas das classes trabalhadoras. Então, existe uma cortina de fumaça mesmo, né? O anticomunismo é uma cortina de fumaça que se utiliza, né, da suposta ameaça comunista, mas que, na realidade, o que está em jogo não é
a implantação ou não de um regime comunista no Brasil, mas é a limitação, né, da democracia e das conquistas sociais da classe trabalhadora, tá? E o trabalho também é um trabalho com temas sensíveis, e a gente sabe da dificuldade em se trabalhar um tema sensível em sala de aula, porém, a gente sabe também da responsabilidade enquanto professores de história em trabalhar com temas que, de certa forma, ainda estão em disputa na sociedade, né? Para a gente criar uma outra história, senão a história contada pelo senso comum. Diante de todas essas possíveis resistências, eu me apeguei, digamos assim, né, nos compromissos éticos da docência em História, que é um documento da ABE, elaborado em 2022, que são um conjunto de reflexões, compromissos, estratégias de apoio ao trabalho do professor. Esse documento foi criado no auge do negacionismo, da perseguição aos professores, da tentativa de restringir a liberdade de cátedra, para dar aos professores de história, né, a fortalecer mesmo a história enquanto disciplina escolar e o nosso fazer acadêmico e escolar, né? Alguns compromissos esse documento elenca, né, que são o compromisso com a democracia, com os direitos humanos, com a autonomia docente, com o pensamento científico, né, com o método histórico, com a memória, com o trabalho com temas sensíveis e com o direito à história. Então, os, digamos assim, receios que eu obtive no início da pesquisa em trabalhar o anticomunismo em sala de aula, ao ler esse documento, eu percebi que era algo necessário e que eu teria respaldo, né, para trabalhar. Quase terminando. A minha parte propositiva são orientações didáticas, né, para o terceiro ano do ensino médio, 11 aulas interativas, né, na quais os alunos eles podem discutir sobre o tema, estudar sobre o tema do anticomunismo no Brasil, através de diversos recursos, né, links, animações, questionários, enquetes. O contexto histórico que essas orientações didáticas vai abarcar são os golpes de Estado de 37, 64 e 2016, mostrando que, em ambos não, né, gente, porque são 3, em todos esses contextos, o anticomunismo foi um elemento ideológico relevante, né? Um elemento ideológico que justificou os golpes de Estado que aconteceram no Brasil, inclusive no governo Dilma, o golpe contra o governo Dilma, né, que, se a gente for buscar falas, jornais, reportagens, falas principalmente de políticos da oposição, a gente vai ver que eles usavam frequentemente o comunismo como uma ameaça, né? O governo Dilma tinha que ser deposto, não por causa das supostas e falsas pedaladas fiscais, mas porque seria uma ameaça à família, né, à propriedade, o mesmo discurso de 64. Então, pretendo mostrar que o anticomunismo ele tem mais permanências do que rupturas e faz parte da cultura política do Brasil, problematizando termos, conceitos e discursos de modo que os alunos entendam, né, que eu já passei por obrigado, né? De modo que os alunos possam perceber que o anticomunismo é um imaginário construído social e historicamente para perpetuar desigualdades, para o discurso anticomunista, tá, gente? Para perpetuar desigualdades, para perpetuar ataque aos direitos humanos, antidemocrático e assim por diante. Eu tentei falar muito rápido, então eu posso ter atropelado, mas eu agradeço a vocês, ok? Vou tirar a tela. Voltei. Obrigado, Eliane. Eu acho que a Maria Antônia está habilitando
O Gemerson agora é esse? Sou eu, mas se não conseguir, não tem problema não. Eu falo sem apresentação. Tá, acho que ela tá. Acho que agora vai dar certo, peraí. Janela, tela cheia. Você tem a câmera, Gemerson? Oi? Você tem a câmera aí? Tem. Ah, tá aparecendo aí? Não, Sim, assim, a apresentação, assim, a sua imagem na câmera que não. Se você puder habilitar. Ah, tá, peraí, só um minutinho, professor. Só organizar aqui. Onde que eu habilito essa câmera? É do lado aí mesmo, isso. Oculta esse negócio aí. Ah, tá. É porque tava tampando, porque eu Isso. tava procurando ela. Agora tá dando pra me ver? Agora você tem que clicar aí nesse azul, no botão embaixo aí. Iniciar compartilhamento, né? Isso. Agora sim. Então, tá bom. Só voltar à apresentação. Agora eu vou voltar à apresentação. Pessoal, então boa noite a todos e a todas, né? Meu nome é Gemerson, eu sou aluno do Prof. História da UFO. Estou aí na reta final, com a graça de Deus, e muitos sacrifícios, né? Sou orientando da professora Alexia e vim hoje compartilhar um pouquinho do meu projeto de pesquisa, que está no processo de finalização, mas ainda não foi concluído, né? Como a Eliane falou, não é fácil a gente conciliar, né, o mestrado com a vida cotidiana, principalmente nós profissionais da educação, que temos tantas questões difíceis, desafios para ser enfrentados, mas eu acredito que isso também acaba fortalecendo, somando e agregando, né, na caminhada acadêmica, que a gente vai tentando fazer uma relação entre teoria e prática, que é o que a gente sempre almeja, né, no processo formativo. Bom, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino aqui de Berlândia, da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, e também sou analista pedagógico, acompanhando turmas da Educação Infantil ao 9º ano. E a temática que eu escolhi, ela está bem relacionada à minha maior vivência, né? Já tenho aí 14 anos que eu estou atuando como professor dos anos iniciais, e aqui na rede municipal nós temos a separação, né, dos professores por disciplinas. Então nós temos um professor que é responsável por língua portuguesa, matemática, ciências e literatura, e temos outro professor responsável pelas aulas de história, geografia, e agora instituído obrigatoriamente, sem prévia conversa, também educação ambiental, que aqui virou um componente curricular. E aí a temática que eu escolhi desde o início da pesquisa era o ensino de história nos anos iniciais. Mas assim como toda pesquisa, nem sempre o que a gente começa é o que a gente finaliza, né? Creio eu que praticamente todos os pesquisadores ao longo do caminho vão modificando, repensando, né? E tomando novos rumos para a sua pesquisa, mas ela chega em algum objetivo final. Então,
no atual contexto, e finalizando, eu vou falar sobre o ensino de história nos anos iniciais, focando nas perspectivas da formação de professores que atuam nesse nível de ensino, lecionando história, né? A partir das obras do Programa Nacional Biblioteca Escolar do Professor, acervo do professor, que é o programa PNBE, que ele não está mais em vigência, mas ele esteve sendo funcional até o ano de 2013, entre os anos de 2010 e 2013. O objetivo geral do trabalho, então, é compreender os pressupostos que embasam o ensino de história nos anos iniciais, começando da LDB de 96, porque aí eu precisava fazer um recorte, né, documental, para não ficar muito ampla essa parte, bem como os processos de formação, saberes e práticas dos docentes que atuam nessa área, com o intuito de elaborar uma proposta. Aí, aqui, pessoal, teve uma modificação, mas a minha proposta inicial era trabalhar com oficinas. Depois da qualificação, que foi no mês de janeiro, assim como a Helena não consegui defender agora em fevereiro, por vários fatores, a gente modificou um pouco o produto. Como não deu tempo de eu refazer todos os slides, eu vou falando as modificações. Então, agora, o meu produto, a proposta dele não são mais oficinas. Ele vai ser um guia com resenhas dos livros do PNBE para pensar uma formação continuada em loco a partir dessas obras. Então, alguns objetivos específicos continuaram, como, por exemplo, né, eu realizei uma pesquisa bibliográfica de teses e dissertações publicadas entre os anos de 2004 e 2022, que abordava a formação de professores. E aí eu usei essas palavras-chave como referência para poder localizar no banco de teses e dissertações, o BDT, o que tinha de produção acadêmica com essa temática, para ver se realmente a minha pesquisa seria mais uma contribuição ou se já tinha um quantitativo muito grande ou já a temática já tinha sido trabalhada por muitas pessoas. Compreender os documentos que regulamentam a educação básica no Brasil, especialmente os anos iniciais do ensino fundamental e o ensino de história, 10 da LDB. Analisar os livros do PNBE, acervo do professor, voltados para o ensino de história nos anos iniciais. Aí, ao invés de desenvolver a proposta do curso, eu agora estou na produção desse guia de livros que vai auxiliar ou que propõe auxiliar o professor num processo de formação que é mais independente, mas também que pode ser coletiva. Para alcançar o objetivo, a metodologia usada foi abordagem qualitativa, pautada na pesquisa bibliográfica, sobre formação de professores que ensinam história nos anos iniciais, a partir das teses e dissertações que foram achadas no banco de teses e dissertações, né? E aí vai ser proposto esse guia. A dissertação, ela vai ter algumas sessões, quase todas essas aqui vão permanecer. Então, eu vou falar um pouquinho sobre, na introdução, sobre a minha trajetória para fazer uma aproximação com o leitor. Então, vou contextualizar a pesquisa, a minha experiência docente, o chamamento para essa temática, né? O que me fez escolher realmente a temática do programa. Aí, na segunda sessão, eu vou abordar o referencial teórico sobre a formação continuada. Na terceira sessão, eu vou estar mostrando alguns resultados dessa busca que eu fiz, né, das produções acadêmicas da temática. Na quarta sessão, eu vou apresentar uma análise dos livros do PNBE e também apresentar o programa. E aí, a quinta sessão vai ser o produto e a sexta sessão, a conclusão. Então, eu falei um pouquinho
da estrutura. Uma das minhas bases teóricas foi a questão da formação de docentes em serviços, usando o livro de Tardif, né, dos múltiplos saberes docentes. Eu não vou adentrar nessa teoria para não ficar muito extenso, porque na apresentação. Esse aqui é o quadro de algumas das dissertações e teses que eu encontrei, e que eu vou apresentar na minha dissertação, que falam sobre a temática. Então, eu enumerei, foram aproximadamente 15, é um número baixo, perto de outras temáticas, principalmente de outros níveis de ensino, como, por exemplo, anos finais de ensino médio, visto que, né, os professores licenciados em História, eles têm habilitação para atuar nesses outros níveis. Então, é de se entender que haja mais trabalhos nesses níveis, e isso foi um dos fatores que fez com que eu escolhesse a temática do ensino de História nos anos iniciais. Que são algumas dessas teses, eu organizei um quadro, né, com um título, o hiperlink para a pessoa entrar, o ano, o autor, a instituição e programa. Falei um pouquinho sobre alguns pesquisadores do campo do ensino de história, sobre o ensino de história nos anos iniciais. E aí, os principais é a Selva, que é daqui da universidade, a Schmidt, a Marta Margarida, a Kátia Abud, o Hussein, né, que foram muito citados nessas teses e dissertações que eu encontrei. Aqui são os livros do PNBE que eu localizei, e aí eu vou contar um pouquinho como que eu tive acesso a esses livros. Nas conversas com a professora Alexia, e ela foi me indicando obras, né, de referenciais teóricos, ela me indicou 2 obras do PNBE. E aí, o ano passado, eu assumi, além da função de professor, fiquei responsável pela biblioteca da escola, que infelizmente na rede municipal ela não é funcional, não tem um professor específico para o uso da biblioteca. Então, eu acumulava a função de professor, e nos horários vagos, que eu não estava em sala de aula, eu ficava responsável pela organização do acervo, distribuição de material, catalogação, registro. E aí, quando a professora Alexia me deu essas obras, a gente começou a discutir a possibilidade de usar elas como referencial das oficinas que eu iria propor na proposta de formação continuada. E aí, estudando mais sobre o programa, pesquisando, eu vi que na maioria das escolas que eu já atuei, tinham essas obras, mas elas não eram muito disseminadas, não eram muito divulgadas, não eram utilizadas e muito menos conhecidas pelos colegas. Elas ficavam ali, né, obsoletas, no cantinho da prateleira, até mesmo por essa questão de, na rede municipal, não ter um professor específico que faz com que a biblioteca seja utilizada. E aí, pensando nisso, e depois de fazer a qualificação no mês de janeiro, a ideia que eu e a professora Alexia tivemos foi fazer um guia dessas obras, para que ela seja divulgada, porque todas as escolas que eram cadastradas entre 2010 e 2013 receberam essas obras. Algumas obras são de 2010 e a segunda remessa veio de 2013. Não tem só do campo de história, né? Tem de todos os componentes curriculares do núcleo comum, da parte também de didática, psicologia, metodologia, educação especial. E no caso da história, ela veio separado obras destinadas para ensino de história nos anos iniciais e obras destinadas para o ensino de história nos anos finais e ensino médio. Então, a proposta agora é a produção desse guia. Aí aqui eu não vou adentrar mais, porque a gente modificou esse produto. Então, vou encerrar aqui meu compartilhamento de tela. Tá aqui.
Agora já parou de compartilhar a tela, né? Sim. Bom, pessoal, então basicamente é essa que está sendo a minha pesquisa, né? Eu espero conseguir finalizar, porque não está sendo fácil. Eu estou enfrentando aí várias situações, vários contextos, mas eu tenho a perspectiva que eu vou conseguir finalizar, que esse guia vai ficar pronto. Quando esse guia ficar pronto, a proposta é que ele fique à disposição em mídias, como, por exemplo, a questão, o site Observatório do Ensino de Geografia e História que nós temos aqui na Universidade Federal. E que isso sirva para os professores possam ampliar mais ainda seu arsenal teórico e metodológico, porque esses livros eles trazem tanto a parte teórica da história quanto a parte metodológica, sugestões, possibilidades. Porque uma das dificuldades enfrentadas no ensino de história dos anos iniciais é a questão da formação dos professores, em sua maioria, não serem especialistas em história, né? A maioria dos professores e professoras que lecionam nesse nível são pedagogos e pedagogas. Então, eu, por exemplo, tive na minha formação em pedagogia apenas uma disciplina de metodologia de história, com carga horária de 60 horas semestrais. E a gente estudou muito pouca coisa. Então, a gente tem, digamos assim, essa lacuna, e a minha proposta de apresentar esse guia é que os professores que lecionam essa disciplina, seja de forma separada, como aqui no município de Berlândia, seja de forma interdisciplinar ou conjunta, como na maioria dos outros municípios, eles possam, né, usar esses livros como uma possibilidade de formação. E essa formação ela pode acontecer de várias maneiras. Ela pode ser de forma individual, com a escolha da leitura de uma obra e a análise dela, ela pode ser em forma de grupos de estudo, ela pode ser uma proposta de um curso de formação dentro da rede. Então, a forma que vai ser utilizado vai depender muito, né, das pessoas, da rede, dos responsáveis pela utilização desse guia. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado e agradeço a oportunidade de estar compartilhando aqui com todos. Obrigado. Obrigado. Eliane e Gemerson, eu vou falar para a Eliane, que vai apresentar agora, né? Só quando você entrou com o áudio aí, você entrou só como ouvir. Eu acho que a gente não vai conseguir ouvir você. Aí é só você clicar no áudio aqui, tem uma setinha para cima, você clica lá na última opção lá, tem desativar áudio, aí você pode desativar, aí depois você clica nele de novo quando desativar e você vai ter aquela opção. Você escolhe, eu acho que é a da esquerda. O microfone, alguma coisa assim. E a gente consegue te ouvir. Agora vocês estão me ouvindo? Estão te ouvindo, Gemerson. Era a Eliane que... Obrigada pelas orientações. Ah, tá. Bem, boa noite. Eu sou Eliane, né? E gostaria muito de agradecer a oportunidade de poder estar esta noite, né, compartilhando com vocês um pouquinho do que tem sido para mim, né, essa experiência maravilhosa, né, de tantas oportunidades de conhecer professores maravilhosos, ter podido adentrar as portas da universidade à beira dos 50 anos de idade. É algo assim comovedor, né? É algo muito, muito importante para mim. Estar aqui hoje junto de vocês tem sido, até esse exato momento, tem sido uma jornada de muito trabalho, de muitas dificuldades, porém, graças à parceria, eu diria que a mão de muitos dos nossos amigos, inclusive em especial nesse momento, gostaria de agradecer a Eliane Silva, que eu vou carregar ela para o resto das minhas encarnações dentro do meu coração. E dizer para vocês que, como professora, né, primária,
Professora desde os... A gente fala professor primário, porque sou pedagoga. E estamos, então, aí desde 1987, 88, pensando em que eu ia fazer quando eu fosse crescer, né? Eu sempre imaginava que eu ia ser professora porque tinha 4 irmãos, né? A mais velha, sempre ensinando os meninos a fazer tarefa de casa e tal. Então, eu terminei o magistério em 93, em 95 já estava em sala de aula, então tive a oportunidade de trabalhar com muitas crianças da minha região, que é uma região muito carente aqui de Goiânia, região noroeste de Goiânia. Sou de família de trabalhadores, minha mãe professora, meu pai era administrador de empresas, né? Mas, assim, nós tínhamos muito a preocupação com a educação da comunidade no geral, não apenas dos meus irmãos, a minha mãe com os alunos da escola na qual ela trabalhava, no CEMES, onde ela foi diretora. Então, essa necessidade de estar auxiliando a comunidade. E eu vejo que aqui em Goiânia, por exemplo, que é a cidade onde que eu nasci, assim, fui criada, né? Que eu nasci no que eu fui criada, as famílias são muito carentes e o ensino, a rede pública, ela sempre foi assim colocada como um lugar onde que a gente joga um monte de menino e menino corre para lá no recreio inteiro, e as professoras estão todas cansadas de criança e aquela coisa. Quem consegue passar do 8º ano vira gente, quem não consegue, né? Se perde, e aquela coisa assim que eu ficava sempre preocupada, né? Por que os alunos não passam de ano? Por que os alunos param no 7º, no 8º, no 9º ano, não vão à frente? Então, até isso eu percebi nesse estudo do Centenário de Aparecida de Goiânia, né, que é a rede na qual eu trabalho hoje, a importância, né, desse amadurecimento, dessa capacitação de nós, enquanto professores, de estarmos saindo da sala de aula e estarmos indo às fontes, né, que é no meio acadêmico, para que nós possamos levar para os nossos alunos essa visão crítica da realidade que eles estão inseridos, dos seus mundos, dos mundos dos quais nós podemos sair também. Eu não imaginava que eu poderia estar cursando um mestrado. Era muito difícil. Já hoje em dia nós podemos pensar nisso e executar. Então, eu vejo que essa minha trajetória, ela vem assim em busca disso, de conhecimento, de amadurecimento, para que eu possa levar para os meus alunos até o 5º, 6º ano, porque a gente aqui precisa também leciona nos 6º anos, uma perspectiva de vida diferenciada. Falar, olha, na rede de Aparecida hoje, assim, gostaria de contextualizar um pouquinho dessa questão da importância do mestrado. Nós temos apenas 6 professoras aguardando para serem P3. Numa rede municipal de ensino tão grande como a Aparecida, que tem mais de 50 escolas, entre escolas e CMEs, um quadro de profissionais de mais de 11 mil profissionais, nós temos apenas 6 professoras com mestrado aguardando para poder ser P3. Então, daí dá para a gente ter essa ideia do quanto que é difícil, né? Nós estamos buscando mais conhecimento, estamos nos qualificando, e essa formação continuada, a diferença que ela pode fazer na vida dos outros alunos, dos outros professores, das novas gerações. Bem, me desculpe a minha... a minha forma assim, de estar colocando um pouco essa minha paixão pela oportunidade de estar fazendo mestrado, né, e a importância que isso faz para mim. Bem, eu sou pedagoga, trabalho na rede de Aparecida de Goiânia há 10 anos, praticamente, né, já estou chegando aí nesses 10 anos, e eu estava em sala de aula no 5º ano de uma escola de uma região carente aqui de Aparecida, quando eu tive contato com o Prof. História e percebi que eu poderia, né, estar concorrendo a uma vaga. Fui, né, fiz, passei, e falei, e agora? Né? E achei muito interessante que era o Centenário de Aparecida de Goiânia, eu lecionava História, e estávamos trabalhando os conteúdos de História de Aparecida de Goiânia, e não tinha recurso, como não tem ainda material disponível voltado para a nossa cidade. Por quê? Porque ela é uma cidade que ela está vizinha a Goiânia, que é a capital,
E o último livreto que foi feito sobre a história de Aparecida de Goiânia é de 1989. Sabe? Então, não tem, inclusive, é uma relíquia, poucas professoras têm, eu consegui ter acesso a um, garimpei demais, tive que fazer assim, uma super pesquisa, pedi até que eu consegui um livro desse, um exemplar. E nós vamos pesquisar, por exemplo, a bandeira de Aparecida de Goiânia, você não encontra ela no Google para pintar, para imprimir, para pintar, para levar para os alunos, vamos pintar a bandeira de Aparecida de Goiânia, coloca lá no Google, não tem. Então, assim, é algo que isso me deixou na época, né, pensando, poxa, tanto tempo que a gente está trabalhando ensino de história, ensina história de vários outros lugares, de outros países, de outros continentes, e fala sobre a era primitiva, a era tal, e a atualidade. E o ensino de história local, onde que ele cabe? Apenas em uma data comemorativa? Então, a partir dessa minha necessidade de ter recursos, material para trabalhar o ensino de história local na minha cidade, né, na minha rede de ensino, eu pensei, então, na proposta da sequência didática, o Centenário de Aparecida de Goiânia, né, e a importância do ensino de história local, né, para o ensino de história no ensino básico. Bem, pode passar o próximo, por favor. Passei, Lia. Ah, sim. O projeto de pesquisa, então, apresentado foi esse. Ah, pode continuar, Helene, me perdoa, porque eu não consegui entrar como palestrante. Pode ir para o 3. É esse slide que você quer ou é outro? Não, pode ir para o próximo. Aqui eu consigo pôr ele? Não, né? Só você. Isso. Então, eu fiz o levantamento dos dados, né, que abarcam a história de Aparecida, o estado da arte da cidade de Aparecida de Goiânia. E foi muito difícil, gente. Sinceramente, eu encontrei apenas um trabalho nos bancos de dados aí, etc. Tudo que tinha era um trabalho sobre fotos e imagens de Aparecida de Goiânia. E esse trabalho, né, foi bem difícil de eu conseguir material para poder estar pesquisando alguns livros, contando histórias locais, de alguns autores regionais, poetisa, poeta, mas foi assim, um trabalho que foi bem, bem difícil, né? E, bem, esse levantamento do estado da arte da cidade de Aparecida, ele me deixou mais preocupada ainda com o futuro do ensino de história local na minha cidade, né? E também pesquisei, né, sobre a importância do ensino de história local e a percepção da temporalidade, da interculturalidade como ferramentas para o ensino de história no ensino básico. Então, a gente viu também que na história de Aparecida de Goiânia ficou um pouco assim que, a princípio, a gente percebe que eles sempre centrado no quê? Na religiosidade, que a cidade, por ter o nome, né, Cidade Aparecida de Goiânia, está muito vinculada com as pessoas que fundaram a cidade, que eram pessoas que têm, né, o princípio católico. Então, a imagem da Igreja Católica, ela acaba que ela está em tudo, em todas as datas comemorativas que estão voltadas para Aparecida de Goiânia, sempre a igreja matriz e os fundadores e as festas religiosas, e acaba que, como, por exemplo, você vai fazer uma atividade em sala de aula com os alunos que são de outras religiões, crianças, por exemplo, não se veem muitas vezes com essa identificação com a tradição católica, porque é uma cidade enorme. Então, são muitos habitantes, eu ficava sempre pensando em como contextualizar isso também. E então, essa questão também dos povos indígenas, dos povos quilombolas, que lá é a primeira comunidade quilombola do país, que foi criado, então, eles construíram as casas, as pessoas que estavam sem condições, né, que eram descendentes dos quilombolas. Então, lá tem esse ambiente onde eles recebem apoio de equipes multidisciplinares. Então, tem todo esse contexto também lá de Aparecida de Goiânia, que eu ficava achando assim, poxa, eu não sabia disso. Nós não tínhamos essa noção. Então, assim, um trabalho que foi muito
bom ter feito, porque eu tive contato com locais, com pessoas, né, que eu nem imaginava, né, que viviam nessa região, que estavam, né, lá em Aparecida, digamos assim, eu às vezes falo, igual a Eliane falou assim, que a gente tem essa cortina de fumaça, né, tá tudo bonito, é uma cidade e tal, mas tem vidas ali, povos ali com suas histórias e que não aparecem, né, nesse contexto da comemoração, por exemplo, da cidade, né, eles mostram a igreja, vai lá, faz a festa cultural, mas também tem a diversidade religiosa desse outro grupo que mora lá. Como que eles comemoram? Como que são as festividades? Como que isso é feito também? Será que realmente só a Igreja Católica que está ali sendo demonstrada como um símbolo da cidade? Será que esse povo quilombola também não tem, né? Esse outro lado a ser mostrado, a ser divulgado também, né? Muito bem, Nenê, se quiser passar, por favor. Bem, então, o projeto pode continuar, o próximo. Então, a justificativa foi sobre estimular, né, essa questão de permitir aos alunos que, através de uma sequência didática, nós pudéssemos buscar as origens das suas famílias, de onde eles vieram, né, de acordo com as propostas que a gente vê nas diretrizes curriculares, a gente precisa também contextualizar a história, o ensino de história com a história de vida da pessoa, desse cidadão, dessa criança, né? Ele se vê como uma identidade que também traz suas marcas, sua história, antes de estar ali naquela comunidade, de onde eles vieram, quais são suas perspectivas de vida, quais são as marcas que eles têm nesse contato com essa nova cidade. Muitos são dos moradores de Aparecida, vieram de outras cidades, de outros estados. Então, essa busca, né, essa formação da identidade, desse diálogo entre de onde nós viemos, onde nós estamos, quem nós somos. Então, pensando nisso, que eu idealizei o projeto, né, da sequência didática. Se você quiser adiantar, Eliane, colocar lá para frente para mim no projeto. Na parte propositiva? Tá. Isso. Quando for, você me avisa. Tá, eu acho que antes um pouquinho. Voltar? Volta um pouquinho, vai lá para o 18. 18. Isso. Então, 18, pensamento. Isso. Então, busquei, né, nesse trabalho, dialogar sobre a importância dos usos possíveis, né, do ensino de história local na percepção da temporalidade, tanto da percepção de si, né, quanto ao mundo, à sua volta, à nossa volta. Uma vez, né, eu citei muito Cícero, Bittencourt, e o tempo intuitivo detém as relações de sucesso e de duração oferecidas pela percepção imediata, tanto externa quanto interna, enquanto o tempo operatório estimula relações de sucessão e duração através de operações lógicas do pensamento do indivíduo. Então, essa temporalidade, e não apenas o antes de estar aqui, o estar aqui como que era, mas hoje também me preocupa, né, de como nós podemos trabalhar uma possibilidade, uma ponte do passado, do presente, do futuro, para a pessoa também estar o quê? Se percebendo em si, quanto a si, o hoje, como eu posso estar daqui a 10 anos, o que eu penso para o meu futuro, como que está a minha sociedade, onde eu vivo, como que ela poderá estar, o que eu espero. Portanto, ainda que de modo diferente, tanto no processo do passado, presente e futuro, figuram como um pressuposto, ofertando um quadro formal de experiências possíveis, orientando-nos o sentido, ou seja, a busca por uma perspectiva de uma vida melhor, de um futuro melhor, né? Pois não, agora sim, pode continuar, colega. Lá no final? Isso, no trabalho, isso, pode mais um pouquinho, na sequência didática mesmo. Sim. E nessa pesquisa, né, um pouquinho da metodologia, eu encontrei um material pedagógico oferecido pela própria rede, e que é um gibi, né,
E esse gibi, ele é a base da sequência didática, porque ele oferece para as crianças uma visão da cidade, né? Uma história em quadrinhos, onde que as crianças podem estar percebendo um pouquinho, né, do contexto geral, né, da cidade. Pode continuar lá para o trabalho mesmo, para a sequência. E? Não, pode no projeto, na sequência didática. Pode ir para frente. Ixi, onde que está a sequência didática? Aí as fotos? Ah, essas são as fotos, né, do material que a gente tem. E eu acho que está lá no 38. 38? Isso. Peraí, deixa eu abrir. Um pouquinho para trás. Desculpem, gente. Isso, o produto, essa mesmo. Então, o produto tem o objetivo de fazer o levantamento, né, da história, eu já coloquei. E no primeiro momento da sequência didática, nós vamos trabalhar com as crianças o que elas sabem, né, da história de Aparecida de Goiânia, propondo para elas que elas façam uma pesquisa com as suas famílias, né, sobre de onde que elas vieram, como que elas chegaram em Aparecida de Goiânia, se a sua família já era aqui de Aparecida de Goiânia, e elas vão fazer uma entrevista com seus familiares. A parte positiva da sequência didática começa com a experiência que as crianças vão trazer da história da cidade delas, do que elas vão colher dados com sua família, né? Com sua família, vizinhos, sempre assim, uma comunicação com a família, a partir do nós, enquanto professores, estamos trabalhando junto com a família a história da sua família, como que eles chegaram em Aparecida, como que eles onde, se ele já quantos seus filhos nasceram aqui também, é uma criança aparecidense, não é? De onde que veio então? Então, a partir dessa história, nós vamos pesquisar depois com as crianças esses locais por onde elas moraram, onde que elas viveram, né? E vamos fazer também uma pesquisa usando a internet sobre os pontos históricos, né, da cidade, os locais que elas conhecem, os lugares que elas não conhecem, um local que elas gostariam de conhecer. E as crianças, na terceira parte, né, elas já seriam convidadas para produzir redações falando sobre Aparecida de Goiânia, sobre a sua história. Elas poderiam fazer painéis com fotos que a família tem, de onde que eles moraram, onde que eles viveram aqui em Aparecida. E eles podem também fazer poemas, uma música, para poder falar sobre a sua história de vida, né, sobre como que tem sido para eles a experiência de estar numa nova cidade, ou de terem crescido aqui. E também eu propus com que as crianças escolhessem um local que elas gostariam de conhecer aqui de Aparecida de Goiânia, para que nós fizéssemos essa visita, né, através de uma mini excursão, levar essas crianças para poder conhecer. Por exemplo, se tem um parque que eles gostariam de conhecer, ou até mesmo lá a praça principal, fazer. Nós não temos museus ainda, né? Mas existem locais que podem ser visitados pelas famílias também. As famílias podem ir fazer essa visitação, enviar as fotos para a gente e tentar também a reprodução através de maquetes de locais que são que têm importância histórica para a cidade. Então, esse terceiro momento, a gente faria uma mostra pedagógica, mostrando as produções das crianças, né? E eu gostaria muito assim de enfatizar a importância do que eles vão trazer de casa, da sua história, da sua família, né? Que eu acho que isso é muito importante. Então, a minha proposta da sequência didática, assim, eu resumi bastante, né? Basicamente isso. Agradeço a oportunidade. Desculpem aí que eu estou um pouquinho só ansiosa, assim, mas eu Posso não. puxar? Fique à vontade.
com Eliane, Gemerson e Eliane. Eu não sei se vocês estavam conduzindo, fique à vontade, mas se me permitirem falar rapidinho, eu sei que nosso tempo está curto. Só que, pode ser? Claro. Não sei se alguém gostaria de se pronunciar antes também aqui, mas eu só queria primeiro agradecer a vocês por nos permitir, compartilhando as pesquisas de vocês, nos permitir refletir sobre o ensino de história, sobre a importância mesmo do próprio História, né, que a gente precisa lembrar disso, né? O programa já está, não é mais novidade, né? As pessoas se esquecem da importância que ele tem, né, da sua existência, né? E aí vocês enfatizaram bastante isso. As dificuldades fazem parte, né? Mas então é um elemento muito importante, para além, claro, da importância das pesquisas de vocês, né? Seja pensar, aí eu vou de trás para frente, seja pensar como a Eliane trazendo aí a importância de pensar as questões próximas, né? Seja as questões do patrimônio, da história local, as dificuldades de fazer pesquisa nessas circunstâncias, né? A gente tem pouco material, a gente costuma saber mais da história local dos outros, né? Por exemplo, Revolução Francesa, a gente acaba estudando como um tema clássico, a gente acaba estudando mais sobre a prefeitura de Paris do que sobre enfim, a nossa comuna, né? Então é um elemento importante e a dificuldade mesmo, né? E o Gemerson, ele traz, desde o projeto, né, Gemerson? Desde o nascimento do projeto, eu consegui perceber isso também. Tive a oportunidade de ter uma disciplina junto com ele quando ele entrou. A importância da temática, e ele agora traz os números, né? São poucas dissertações que vão tratar sobre o ensino de história nas séries iniciais. E é um tema muito importante, porque é a base, né? Aí depois a gente cai naquela armadilha, os professores do sexto ano, quase sempre assim, né? Que a gente vê pouco, né? Os estudantes têm pouca oportunidade de ter professores como vocês que atuam nas séries iniciais com consciência histórica e, claro, precisa de uma formação também, né? Que os cursos de pedagogia, claro, ensaiam, mas como ele é generalista, não é possível ter uma qualidade como, né, uma extensão na formação. Então é muito importante essa pesquisa, gente. Tem que lembrar a gente que nós precisamos ocupar esses lugares também quanto professores de história, né? Isso não é rivalizando com a formação da pedagogia, não. Mas é preciso, as crianças, assim como elas podem e elas filosofam, elas também têm que formar a sua consciência histórica, né? E aí o seu tema toca nisso, para além, claro, das questões específicas que você traz aí dos livros, da biblioteca, enfim, né? E a Eliane, um tema urgente, né, Eliane? Um tema que não é de hoje, mas ele permanece, né? É um tema, na discussão da professora, na conferência de abertura, ela falou de espectros. Então, o comunismo é meio que um espectro, é um fantasma que não tem, esse fantasma não encontra na realidade concreta um correspondente, quer dizer, não existe, né? Esse fantasma não existe como se pinta, mas ele nos assombra, né? E ele age politicamente. Aí você vai para a história do imaginário, meio das sensibilidades também, né? Das paixões políticas. Eu acho que é um tema também muito rico e muito necessário, né? E eu estou falando demais, mas enfim, eu queria agradecer a vocês. Não sei, estamos aí já um pouco adiantado na hora, mas fique à vontade aí para conversar. Eu gostaria só de parabenizar as minhas colegas pelas pesquisas, né? Porque eu imagino que, além das dificuldades que nós passamos como pesquisadores, vocês passam mais por serem mulheres na pesquisa. Infelizmente, ainda tem uma dificuldade maior, tanto para a aceitação, quanto para a ocupação de espaço, enquanto pesquisadores, né? Isso aí a gente tem que melhorar. E agradecer a oportunidade de estar participando, né? Esperar que nossos trabalhos aí sejam divulgados, propagados e finalizados para a gente poder também ser contribuidores, né, desse arsenal de pesquisas no ensino de história. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o meu projeto, minha pesquisa, e podendo compartilhar com vocês
Pena que o tempo é curto para a gente poder debater e discutir, mas teremos outras oportunidades, né? Então, eu quero somente agradecer mesmo a oportunidade, parabenizar o Gemerson e a Eliane, que eu também sou Eliane Gomes, mas eu botei Eliane Silva, porque senão ia ficar muita confusão. Eu sou Eliane Gomes da Silva e ela é Eliane Gomes, então nossa turma é uma confusão. Mas por isso que eu botei Silva. Quero parabenizar a Eliane pela pesquisa linda que ela desenvolve, uma pesquisa muito necessária, e ela faz com todo amor e com todo carinho, que eu acho que é isso que nós precisamos, nós professores, né? Como dizia Paulo Freire, eu sou um educador acima de tudo, porque eu tenho amor. Então, é o amor pela nossa profissão, eu já tenho 20 e tantos anos de professora, e é o amor pela nossa profissão e pelo conhecimento, pela ciência que nos move e que nos faz enfrentar essas dificuldades que a gente já começou relatando, porque não tem como a gente ignorar essas dificuldades, né? Mas é muito prazeroso e é muito gratificante levar a educação, né? E principalmente a educação pública, contribuir para uma educação pública de qualidade, acessível, democrática, e acho que é isso que a gente busca. Só tenho a agradecer. Eu gostaria também, né, de agradecer, de parabenizar tanto o Gemerson, né, porque realmente nós pedagogas sentimos falta dessa formação durante a nossa, quando nós estamos lá, né, nos bancos da faculdade, é muito generalista realmente, e por isso que eu mergulhei de cabeça no Prof. História, viu, gente? Já me sinto uma quase historiadora. E agradeço muito a inspiração da colega Eliane, porque realmente o trabalho dela, se não fosse meu pezinho Aparecido, o centenário de Aparecido, eu também iria trabalhar um tema voltado com esse extremismo que nós temos vivenciado, né? Porque eu tenho sangue na veia, gente, é vermelho meu sangue, jola assim. Então é impossível a gente ficar, né, alheio a tudo isso. E agradecer principalmente porque eu sempre gostei de trabalhar o protagonismo infantil com os meus alunos, porque eu fui muito estimulada a ser protagonista também. Então, com esse projeto, que, né, dessa sequência didática, das crianças estarem construindo, delas estarem entrevistando, delas estarem investigando, elas se tornaram pequenos historiadores da sua própria história, da sua vida, de onde vieram, como vivem, onde querem chegar. Isso mexeu muito comigo e eu acho que é um trabalho assim que certamente eu vou poder reproduzir em outras também disciplinas, essa questão do aluno, né, se poder empoderar. Eu sou fulano, eu nasci aqui, eu estou aqui, eu quero assim, né, minha cidade pode ser melhor, sonhar com uma cidade diferente, escrever sobre um sonho, onde ele quer chegar no seu futuro, como que ele imagina a sua cidade, há um desenho, uma maquete, como que ele vê a cidade no futuro, de como que ele imagina o Aparecido daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. Então, isso só foi possível através do minha pequena contribuiçãozinha ali nesse trabalho, nessa pesquisa. Eu agradeço a todos vocês muitíssimo. Me desculpe que eu falo muito, né, professora, né? Um prazer aí ter compartilhado com vocês e ter aprendido um pouco mais, né, nessa tarde de hoje. Muito obrigada a todos. Peço que deixe a lista mais um tempinho aí, porque não deu tempo de assinar. Sim. Maria Antônia, tudo bem? E enquanto vocês assinam, só lembrando aí, a gente faz ligação direta agora com a conferência de final da noite, né? Sobre educação indígena. Eu coloquei ali o título só para nos relembrar. Obrigado. Inclusive, lá já começou. Tá? Acabei de acessar lá. A gente se encontra lá. Achei. Obrigado, Elaine. São duas listas ou é só uma? Acho que uma é do credenciamento. Se você não tiver feito credenciamento pela manhã, já faz agora. Ah, tá. Obrigada. Vou fazer, então. Então, meninas, até
algum outro momento, ou me encaminhar lá para a conferência da noite de hoje, que já começou. Também vou para lá. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, Obrigada, professor. Até mais.